quero te cumprimentar com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e desejar que desde já as mais ricas bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre o teu trabalho. O programa Tempo de Restituição é um programa da 4ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Curitiba. O objetivo deste programa é levar até você uma mensagem de fé, de esperança, a poderosa mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E hoje nós vamos ouvir, na instrumentalidade do pastor Agostinho Basso, nosso pastor titular, uma mensagem que fala da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. Ouça esta mensagem que certamente vai tocar o teu coração. E ao final do programa nós vamos nos unir numa poderosa corrente de fé, corrente de oração. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse, de mim ouvistes. Versículo 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Agora, eu vou citar de cor aqui, você acompanhe. São João 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Está certo? Então levante as mãos. Senhor Deus e Pai, acabamos de ler a Tua palavra, e agora vamos meditar na mesma. Santo Espírito de Deus, orienta-nos. Dai-nos entendimento, sabedoria e a revelação da tua palavra. Dai-nos a palavra rema, a palavra revelada, abençoando, Senhor, a cada irmão, a cada irmã, batizando com o Espírito Santo, enchendo do Teu Espírito e revestindo do Teu poder, abençoando o lar, abençoando a família e abençoando a cada um de nós, em nome de Jesus. Toda a igreja diz amém. Agora, nessa altura de receber, você não vai pedir nada. Você tem motivo para agradecer a Deus, não? Quem recebeu bênçãos nesta semana, levante a mão. Então não peça nada, 2 minutinhos só, glorifique a Deus. Glorifique o nome de Jesus. Isto, comece a glorificar. Isto, ore, agradeça, louve a Deus. Senhor, recebe a honra, recebe a glória, recebe o louvor, recebe a nossa adoração. Te louvamos, Pai, te exaltamos, te bendizemos. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao Teu nome. Rei da glória, Rei dos reis, Senhor dos senhores, queremos Te agradecer pelo Teu amor, pela Tua bondade, pelas Tuas misericórdias. Queremos Te louvar e Te adorar. Bendito seja o Teu nome para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Meus amados irmãos, é interessante o que nós lemos, o ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Ele sentia que ele se aproximava do final do seu ministério, da sua carreira, do seu trabalho, e ele começou a preparar o coração dos seus discípulos, citando os 2 versículos que eu já citei aqui. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. São palavras do Senhor Jesus. Ele queria dizer que o ministério dele, o trabalho dele, que ele veio para realizar, estava para se acabar,
estava para terminar, mas ele voltaria ao Pai, mas eles não deixaria os seus discípulos órfãos. Ele enviaria a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo de Deus. São promessas do Senhor Jesus. Jesus vai caminhando para o final do seu trabalho, e ele vai até a cruz. Ele chega à cruz e ele morre naquela cruz. Derrama o seu sangue, é sepultado. Quando todos pensavam que ele estava derrotado, que ele estava vencido, ele ressuscitou dentre os mortos. Ele venceu a morte, venceu as trevas, venceu Satanás, e ele ressuscitou dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, e eu estou convosco para sempre. Amém? Quando ele ressuscita, né? Que não começa a anunciar: Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Então ele aparece primeiro para Maria Madalena. Maria Madalena vai ao sepulcro, e ela ali pedindo a presença do Senhor, ela chorando, ela implorando, anjos aparecem para ela, mas ela queria ver o Senhor Jesus Cristo. Jesus se revela a ela, ela fica feliz, ela fica alegre, ela dá glórias e louvores a Deus, porque o Senhor estava vivo. Jesus apareceu de 11 a 13 vezes para os seus discípulos, e depois Jesus desapareceu. 40 dias. 40 dias ele apareceu algumas vezes, ele desaparecia, ele se revelava, e assim foi acontecendo. De repente Jesus se revela novamente e reúne os seus discípulos naquele monte lá em Betânia. E ali ele começa a conversar com eles, dialogar, palestrar, dar as últimas instruções, e de repente Jesus começa a se distanciar da terra. Ele vai subindo, ele vai subindo, ele vai subindo, ele vai subindo, ele vai subindo. Mas antes de subir, ele disse que nós lemos aqui, né? Que eles deveriam ficar em Jerusalém, não se ausentar de Jerusalém, até que eles recebessem a presença do Espírito Santo. No outro versículo ele diz: assim como João batizou com água, vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. E no versículo 8 ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, Samaria, e até os confins da terra. Amém? Meus irmãos, quando Jesus disse essas palavras, logo mais abaixo você vai ler, que mais ou menos 120 pessoas, eles saíram da onde eles estavam, e eles obedeceram ao Senhor Jesus. Eles foram para o cenáculo, se reuniram no cenáculo, os 11 apóstolos, Matias, Maria, mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, se reuniram naquele cenáculo para esperar a vinda do Espírito Santo. Jesus foi embora, Jesus subiu. 40 dias que ele havia ressuscitado, 40 dias que ele estava naquela expectativa. Agora Jesus sobe, eles recebem a ordem, eles vão para o cenáculo, e ali eles ficam ali orando e buscando a Deus. A Bíblia diz: orando e louvando, louvando e orando, durante 10 dias. Naqueles 10 dias eles oravam, eles cantavam, eles glorificavam e eles adoravam a Deus, esperando a vinda do Espírito Santo. Aquela expectativa, assim como Jesus nasceu lá em Belém de Judá, de repente Jesus se revela como Messias, como Filho de Deus. Ele volta para o Pai Celestial, e agora ele promete mandar o Espírito Santo, enviar o Espírito Santo. E eles certamente conversavam, dialogavam, como vai ser a vinda do Espírito Santo, como ele vai descer, qual é a experiência que nós vamos ter, como vai acontecer a vinda do Espírito Santo.
na vinda do Espírito Santo, ia terminar uma dispensação, ia se iniciar uma nova dispensação, ia terminar a dispensação dos profetas, e agora ia iniciar a dispensação da graça, uma nova dispensação, ia começar ali a nova igreja, a igreja do Senhor Jesus ia nascer ali no Pentecostes. Eles estavam lá, orando e esperando. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, por exemplo, no Velho Testamento, Davi, ele queria construir o templo lá em Jerusalém. E ele trabalhou, ele se preparou, ele reuniu os materiais, o desenho, o projeto, para construir aquele templo. Mas Deus disse a Davi: não, você não vai construir, mas o teu filho Salomão vai construir o templo. Salomão começa a trabalhar, mais ou menos uns 20 anos, para construir o templo e o palácio. Ele termina a construção, lá estava o templo. Mas podia chamar aquele templo casa de Deus? Podia? Não, não podia chamar. Era um templo que ele havia construído, mas não havia ainda aprovação divina. Quando chega o dia da inauguração do templo, eles colocam ali aquele sacrifício no altar. Os sacerdotes estão lá, os levitas estão lá, aquela multidão olhando para o sacrifício. Era a inauguração do templo de Jerusalém. Salomão se coloca de joelhos e ele começa a orar a Deus, clamar a Deus, buscar a Deus. De repente a presença de Deus vem naquele templo. A glória de Deus se manifesta naquele templo. Desce fogo dos céus, consome o sacrifício, consome os holocaustos, e os sacerdotes sentiram a presença de Deus de uma tal maneira que eles não podiam permanecer de pé. Eles cambalhavam de um lado para outro como bêbados. Eles não podiam caminhar, não podiam ministrar. A presença de Deus estava ali, a glória de Deus estava ali. Desce fogo, consome o holocausto, vem a presença de Deus. E agora sim, se olhava para o templo e dizia: casa de Deus, templo de Deus, Deus habita neste lugar, Deus está neste lugar. Ali estava a glória de Deus. Muito bem, agora pega a sua Bíblia, Atos capítulo 2. Paulo, pega o capítulo 2 aí, vem cá. Cumprindo-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estavam confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam-se e maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e parte da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, e árabes, todos os termos ouvidos em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Amém. Eles estavam cheios de mosto, cheios de vinho? Estavam cheios do que, irmãos? Fala mais alto, cheios do quê? Cheios do Espírito Santo. Irmãos, os judeus, eles comemoravam 3 festas principais durante o ano. Era a festa da Páscoa. Depois da festa da Páscoa, dali 50 dias,
se comemorava a festa do Pentecoste, a festa das primícias e a festa dos tabernáculos. Então havia passado a festa da Páscoa, 40 dias, eles esperando agora, 10 dias reunidos ali, orando e buscando a Deus. Chegou o dia do Pentecoste, chegou o dia da festa das primícias. Eles estavam lá, às 9 horas da manhã, 9 horas da manhã, a terceira hora do dia. Eles, durante a festa da Páscoa, os judeus não comiam nada até o meio-dia. Então, estavam lá esperando. De repente, às 9 horas da manhã, conforme o Senhor havia prometido, o Senhor Jesus lá nos céus olha para o Espírito Santo e manda ele vir à terra. E ele desce, ele vem. O primeiro sinal foi como um estrondo terrível, como uma grande tempestade que encheu toda a casa. E eles ficaram olhando um para o outro, admirados. O que será? De repente, olha, havia ali como que uma tocha de fogo, que repartiu-se em línguas de fogo e pousou sobre a cabeça de cada um deles. E o versículo 4 a Bíblia diz, né? E eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. E começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Eles foram revestidos de poder, cheios do Espírito Santo e batizados com o Espírito Santo. Amém? Irmãos, dá uma olhadinha para a vida dos apóstolos antes do Pentecoste. Pedro, por exemplo, ele diante de uma criada, ele negou Jesus 3 vezes. Não conheço, não conheço e não conheço. Agora Pedro estava lá no Pentecoste. As 120 pessoas estavam lá. Agora, batizados com o Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, começaram a falar em línguas. A língua que eles falavam era conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eles não sabiam a língua daquelas nações que estavam representadas ali, não conheciam a língua deles. Eles falavam em línguas que o Espírito Santo lhes concedeu que falassem. E aqueles representantes daquelas nações começaram a entender a língua que eles falavam. E o que eles falavam? Lembra o que eles falavam? Falavam das grandezas de Deus, louvando a Deus, adorando a Deus, cheios do Espírito Santo, glorificando o nome do Senhor, adorando a Deus. E eles ficaram maravilhados. Mas como? O que quer isto dizer? Lá fora, na praça, na velha praça de Jerusalém, havia milhares de pessoas que estavam lá, que vieram para participar da festa da Páscoa. Havia milhares, estavam lá conversando, dialogando. A conversa deles em Jerusalém era falar sobre a morte de Jesus, falar sobre a ressurreição de Jesus, falar sobre o que havia acontecido na cruz, contar aquela história e perguntar: é a verdade ou a mentira? É isto mesmo que aconteceu ou não é? E agora, começa aquele barulhão lá dentro. Eles ficam apavorados, desesperados e dizem: que quer isto dizer? Que quer isto dizer? E alguém dizia: eles estão embriagados, eles beberam demais, estão embriagados. Mas não, eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus, revestidos do poder de Deus. Ali nasceu a igreja do Senhor Jesus, ali nasceu a igreja apostólica. Ela nasceu em um grande avivamento espiritual. A presença de Deus estava lá, a glória de Deus estava lá. Quando nós pegamos o livro de Atos, por exemplo, capítulo 2, aconteceu este milagre extraordinário. Foi ou não foi? O batismo do Espírito Santo. Quem lembra o que aconteceu? Atos capítulo 3, um grande milagre. Lembra? Lembra o que aconteceu? Pedro e João iam subindo na porta formosa. Está lá um paralítico, 42 anos paralítico, assentado naquela porta. Pedro e João vão entrando.
Ora, quem era Pedro antes, quem é ele agora? E aquele paralítico diz: olha, estende a mão, ele pede uma esmola. Pedro disse: olha, não tenho prata nem ouro para te dar, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno. O que aconteceu? Ele levantou, deu um salto, subiu correndo as escadarias, entrou no templo, louvando e adorando a Deus. Quiseram sacrificar ali sacrifícios para Pedro e João como fossem deuses, mas era a presença de Deus que estava ali. Atos capítulo 4, lembra o que aconteceu? Eu vou só até o capítulo 7 só. Atos capítulo 4, o que aconteceu, lembra? A igreja, os apóstolos foram perseguidos, se reuniram para orar. A oração foi tão poderosa, o lugar tremeu, estremeceu aquele lugar, porque a presença de Deus estava ali. Amém? Capítulo 5 de Atos. Ananias e Safira, né? Tentaram mentir para Pedro, né? Mentir para Pedro. O que aconteceu? Eles caíram mortos na mesma hora. Atos capítulo 6. Foi a instituição do diaconato. Foi uma bênção, Deus abençoando aquela igreja que havia nascido. Atos capítulo 7, acontece o primeiro mártir do cristianismo. Estevão começa a pregar, começa a evangelizar, ele é apedrejado, ele cai de joelhos, levanta os olhos para os céus e diz: eu vejo os céus abertos e Jesus em pé à direita de Deus. Maravilha, né? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Ele estava dizendo a Estevão: seja bem-vindo. Ele está de braços abertos agora para receber Estevão lá na glória celestial. Por isso, o testemunho de Estevão, a maneira de Estevão agir, a maneira que ele agiu, ele coloca Jesus de pé. O grande testemunho de Estevão, Jesus dizia: bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Qual é o teu testemunho? Qual é o meu testemunho? Irmãos, aplicando a mensagem agora, por que Jesus mandou o Espírito Santo? Porque ele terminou o trabalho dele, ele terminou o ministério dele, e o Espírito Santo agora veio para dar sequência àquele trabalho, àquele ministério. Jesus veio, e como Davi, Jesus preparou o material, Jesus organizou o material. Quem veio para construir o edifício que é a igreja é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, ele está aqui na terra trabalhando, preparando a noiva, preparando a igreja para o dia do arrebatamento. Ele trabalha na minha vida, ele trabalha na sua vida, ele trabalha em mim, trabalha em você, através da palavra, através da oração, através do trabalho, através do testemunho. Ele está preparando a igreja para aquele grande dia do arrebatamento. Este é o trabalho do Espírito Santo de Deus. Irmãos, para você ser produtivo no reino de Deus, para você ser um ganhador de almas, para você trabalhar na obra de Deus, abrir a tua célula, dar o seu testemunho, não desanimar na tua caminhada, não fracassar na tua caminhada, é preciso que eu e você, como foi Pedro, Tiago, João, sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. A igreja hoje pode ser uma igreja moderna, pode ter um grande pregador, pode ter um coral muito lindo, pode ter um corpo diaconal bem organizado, pode ter um pastorado muito lindo, mas se não for cheia do Espírito Santo, ela está morta.
ela está morta, ela está morta. Todo cristão cheio do Espírito Santo, ele tem ânimo para testemunhar de Jesus. Ele tem ânimo para ter a sua célula. Ele tem ânimo para pastorear os seus 12. Quantos que abandonaram os seus 12? Porque o fogo apagou. Ah, mas eu tenho a minha família. Ah, mas eu tenho o meu trabalho. Ah, mas eu tenho meus afazeres. Você é uma pessoa inteligente. Você sabe o que aconteceu no Japão há poucos dias atrás? Quem sabe, levante a mão. Levante a mãozinha. Você sabe o que aconteceu em Morretes e Antonina? O meu filho, o pastor Jorge, não pôde estar aqui hoje. Ele estava a 6 quilômetros para cá de Garuva e ele não pôde vir. Caiu as barreiras, ficou preso, só conseguiu chegar hoje. Irmãos, a doutora Neuza Etioca, ela escreve uma apostila e ela conversando com um rabino judeu chamado Samuel, dialogando e olhando as profecias da palavra de Deus, examinando Daniel, Ezequiel, Apocalipse, chegaram na seguinte conclusão: até o ano 2017 a 2018, o Senhor Jesus estará voltando para arrebatar a sua igreja. Aleluia! Ele estará voltando para arrebatar a sua igreja. Após ouvir esta mensagem, que veio do coração de Deus para o teu coração, eu gostaria que você, aonde estiver agora, firmasse o teu pensamento em Deus. Nós vamos orar, vamos falar com o nosso Pai Celestial. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós ouvimos a Tua palavra que sempre fala aos nossos corações. E eu quero pedir ao Senhor neste momento, por aqueles que nos assistem pela televisão, pela internet, aonde estiverem nesse instante, e pedir que o Teu Espírito Santo Consolador esteja presente agora juntamente com esta pessoa. Meu Deus, que o Teu Espírito, aquele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, possa estar agora trabalhando nas nossas vidas, trabalhando nos nossos corações, edificando-nos, trazendo consolo, trazendo conforto, trazendo coragem, para que possamos enfrentar assim o dia a dia, as adversidades que surgem, os momentos de incerteza, de angústia, porque sabemos que com a presença gloriosa do Teu Espírito, nós temos a vitória, nós temos esta convicção firme nos nossos corações e a certeza de que a Tua presença vai fazer a diferença nas nossas vidas. Alcança agora este homem, esta mulher, este jovem, esta criança que nos assiste, e que a Tua paz encha os seus corações neste momento, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Eu não poderia deixar de convidar a você para estar conosco aqui na 4ª Igreja do Evangelho Quadrangular. Nós estamos no bairro do Capão do Embuia, um pouco adiante do Jardim Botânico. Eu gostaria hoje de destacar também a programação toda especial que teremos às terças-feiras, agora a partir do dia 22 de março. Nós teremos conosco o pastor Youssef Akiva, é um judeu convertido, e por 7 terças-feiras ele estará ministrando uma conferência profética no nosso meio. Venha receber as bênçãos de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus esteja com você em todos os momentos e até o próximo programa, em nome de Jesus.